Olha, a OAB diz que cobrança da taxa de lixo não é obrigatória e falta informação no projeto de lei enviado pela Prefeitura de Goiânia à Câmara Municipal. A Rosane Ferraz volta com a gente agora trazendo esses detalhes. A Prefeitura de Goiânia diz não concordar com a cobrança da taxa de lixo. Por isso, pediu opinião da Ordem dos Advogados do Brasil em Goiás. A Comissão de Direito Tributário da OAB de Goiás analisou o assunto e já informou o prefeito Rogério Cruz que a prefeitura não é obrigada a criar a taxa de lixo, mesmo por imposição do governo federal. Esta conselheira diz que a autonomia dos municípios não pode ser alterada em nenhuma hipótese. A OAB de Goiás também recomendou que a Prefeitura da capital corrija uma falha no projeto encaminhado à Câmara, que é a falta de informação sobre o percentual em relação à taxa que se pretende cobrar da população. O projeto de lei que está em tramitação na Câmara de Vereadores, ele traz quem vai ser o contribuinte, qual vai ser a base de cobrança, que é o que a gente chama de base de cálculo, e qual vai ser o fato gerador, o que vai acontecer para gerar aquele tributo que é a taxa. Mas falta um item, que é a alíquota, que é o percentual que vai ser cobrado em cima. Isso não consta no projeto de lei. A ausência fere o princípio da legalidade, porque o princípio da legalidade diz que o tributo tem que ser criado de forma que eu consiga saber exatamente quanto eu vou pagar. A população em geral, quando é criado um tributo, ela precisa saber quanto eu vou pagar e a partir de quando. Então, a ausência disso, de fato, compromete a legalidade do projeto que está em tramitação. Eu sou contra a taxa do lixo porque, no nosso entendimento, esse dinheiro já existe. Ele está dentro do IPTU ou do ITU, de outras fontes que nós, goianienses, já pagamos. Entendemos que é preciso separar, ainda mais com a posição da OAB e do questionamento jurídico, é aí que nós não devemos aprovar essa taxa do lixo. Para a Federação Goiana de Municípios, não existe saída para que os prefeitos deixem de criar a taxa de lixo. Essa obrigatoriedade, segundo o presidente da entidade, está prevista no novo marco do saneamento, sancionado pelo governo federal em julho do ano passado, que estipulou prazo até 15 de julho deste ano para que os municípios implantem a cobrança. A intenção com a nova arrecadação seria dar às prefeituras condições de acabar com o problema dos lixões. Eles ainda existem em 90% das cidades goianas. Este prefeito diz que o não cumprimento da determinação do governo federal implicaria em renúncia de receita e problemas jurídicos com a prestação de contas. A renúncia de receita pode configurar crime, o prefeito pode sofrer sanção de crime de improbidade e também ter as suas contas rejeitadas pelo Tribunal de Contas dos Municípios. A OAB de Goiás rebate esse posicionamento do presidente da Federação Goiana de Municípios. A conselheira garante que não há penalidade para a prefeitura que optar por não criar a taxa. Se uma lei ordinária federal diz você é obrigado a criar um tributo, ela está ferindo o Pacto Federativo, que é a autonomia dos municípios e dos estados de criar e gerir os seus próprios tributos. Quando a lei do marco legal diz se você não criar o tributo, você pode incorrer na penalidade do artigo 14 da Lei Complementar 101, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, ele está ingerindo no Pacto Federativo. O artigo 14 diz que você não pode abrir mão de receita através da concessão de benefícios. Não tem absolutamente nada a ver com esse assunto. Quando o prefeito diz que o marco legal obrigou ele a criar o tributo, não há essa obrigatoriedade. A Prefeitura de Goiânia não é obrigada a criar um tributo, por determinação de uma lei ordinária federal.